E convidados à CPI da Covid na condição de especialistas, a microbiologista Natália Pasternak e o médico sanitarista Cláudio Maiorovic fizeram hoje críticas à condução da pandemia no Brasil por parte do Ministério da Saúde. Durante os questionamentos de senadores, a dupla explicou cientificamente a ineficácia da cloroquina, apontaram negacionismo de autoridades e disseram considerar que o ritmo da vacinação contra a Covid no país é lento. Bom, e quem conversa com a gente sobre o assunto é Diogo Pascarelli, que é consultor de relações governamentais da BMJ Consultores Associados. Diogo, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes. Vamos lá, Diogo. Fala pra gente, qual que é a intenção dos senadores em convidar especialistas que têm esse tipo de opinião, esse tipo de vertente? Fica bem claro qual que é a medida adotada nesse momento, né, pelos senadores na CPI da pandemia. Até o final da semana passada, principalmente depois do depoimento da doutora Izzy Yamaguchi, havia uma preocupação ali entre os opositores do governo, dentro do blocão que se formou dentro da CPI, o chamado G7, de que a CPI virasse um palco para discussão de opiniões sobre a cloroquina. Então, a partir do final da semana passada, começou esse movimento mais forte de colocar personalidades que acreditam e se baseiam em estudos científicos para discutir de fato a cloroquina e seus efeitos e ineficâncias, né? Então, isso é o que tem tomado palco agora a partir dessa semana na pandemia e é um cenário que deve continuar para as próximas semanas, uma vez que o objetivo é desconstruir a narrativa do governo e colocar problemas e desafios que foram enfrentados pelo governo, muitas vezes apontados como desafios tratados de forma equivocada. E o senhor acredita que até o momento, pelo andar dessa CPI, a postura do governo, da gestão em relação à pandemia mudou ou que isso possa acontecer? Com certeza vai fazer com que o governo pense suas atitudes e suas narrativas públicas, né? Porque se uma vez, do início da pandemia até meados de maio desse ano, era possível fazer diversos pronunciamentos públicos, controvérsias e pautar, por exemplo, o tratamento sem eficácia científica, neste momento em que há uma condução de uma investigação pública, né, que é muito diferente de ter uma investigação em âmbito policial, faz com que, sim, os atores públicos tenham maior cautela no que vão falar, uma vez que eles podem ser automaticamente investigados. Né? Um exemplo disso é exatamente a fala do presidente Bolsonaro ontem, que defendeu que conversou com o ministro Queiroga para que fosse tomada uma medida que permitisse o não uso da máscara para pessoas vacinadas ou que já tiveram a Covid-19. Isso foi automaticamente respondido pelo ministro Queiroga, dizendo que sim, é uma coisa que o Ministério da Saúde quer fazer, mas não antes de vacinar uma quantidade expressiva da população. Se no passado a gente conseguia ver o presidente da República, por meio dessas manifestações públicas, pressionando os ministros, isso, inclusive, foi alguns dos motivos que levaram à saída do ministro Mandetta, do ministro Nelson Tais, nesse momento fez o contrário. O presidente Bolsonaro recuou. E isso acontece principalmente por causa da exposição política negativa que o governo tem tido no contexto da CPI da pandemia. Diogo, e ontem estava previsto o depoimento de Wilson Lima, do Amazonas, que seria o primeiro governador a ser ouvido, mas como a gente viu, ele conseguiu um habeas corpus pelo Supremo, não compareceu. E agora há a possibilidade de outros gestores estaduais e municipais, na sua opinião, se utilizarem dos mesmos argumentos que o Wilson usou? Por exemplo, o Witzel, que é o próximo a ser ouvido? Perfeitamente, excelente colocação. É sim totalmente possível e plausível que os demais governadores convocados a depor na CPI utilizem da mesma narrativa para não comparecer. E a decisão do STF, ela tem um perfil garantista, né? O Wilson já tem um processo em andamento, ele já é investigado por suspeita, né, de desvio de verba pública na condução da CPI
na condição da pandemia lá no Amazonas, e diversos outros governadores que foram convocados também estão na mesma situação. Então, a STF entendeu que colocar uma pessoa que está sendo investigada e, de fato, tendo que se defender para a justiça e para a polícia sobre essas suspeitas, não deve ir à pandemia e criar provas contra si mesmo. Então, ainda que ele fosse para a pandemia, para a CPI da pandemia, ele não precisaria se manifestar, mas para ele foi facultada aí a oportunidade de não comparecer. Então, ele aproveitou essa oportunidade e a expectativa realmente é de que isso aconteça para outros governadores. Evidentemente que isso causou um problema para o governo Bolsonaro, porque a maior expectativa do governo neste momento é colocar os governadores na linha de tiro, é mudar um pouco o foco dos erros do governo federal para colocar o foco nos erros e desvios de conduta dos governos estaduais. E isso não se concretizou, e pelo que estamos mostrando aí, a decisão do STF não deve se concretizar. É evidente que o governo federal vai buscar um recurso, inclusive o senador presidente da CPI da pandemia, o senador Osmar Aziz, que é amazonense, já indicou que vai fazer um recurso ao STF, então ainda está aberto essa possibilidade dos governadores, mas neste momento a possibilidade maior é de que o retrato que a gente observa hoje de um cenário mais negativo para o governo se permaneça aí ao longo das próximas semanas, nos próximos 2 meses de CPI. Diogo, agora olhando para 2022, para o ano que vem, muita gente considera que essa CPI é um palanque para as próximas eleições. Na sua opinião, a CPI pode prejudicar ou beneficiar a candidatura do presidente Bolsonaro? Com certeza, nesse momento, ela é algo que pode prejudicar a candidatura do presidente Bolsonaro. Em realidade, se nós observarmos aí o histórico das CPIs, apesar da senadora Tebet estar falando que não acabará em pizza, o histórico é de que realmente acaba em pizza. Então, o cálculo político que é feito pelos senadores que estão na CPI é exatamente de minar, de fritar o governo Bolsonaro até a pandemia. Por isso que a gente observa diversas tentativas de desgaste do governo. Então, num cenário que a gente tem o crescimento dos partidos de esquerda, liderados pelo ex-presidente Lula, crescendo na tendência de votos aí, e colocando uma eventual vitória em segundo turno, isso prejudica a percepção de ampla parte da sociedade brasileira que ou está indecisa ou tem um perfil anti-bolsonarista. Então, para o governo federal, acaba virando um cenário bastante complicado a manutenção desse perfil que a CPI adotou. Até por isso, o governo vai fazer diversos esforços para mitigar a possibilidade dos governadores não comparecerem, ao mesmo tempo que vai tentar avançar com algumas medidas, algumas reformas, ainda que elas já tenham sido desidratadas durante o discurso, o seu percurso no Congresso Nacional, mas avançar com algumas medidas que sejam populares para tentar reverter um pouco desse quadro, mas com certeza a CPI prejudica a campanha eleitoral do presidente Bolsonaro para 2022. Muito bem, conversamos com o Diogo Pascarelli mais uma vez. Diogo, brigadão pela participação, tenha uma excelente tarde. Até mais, tchau, tchau. Até.